Eu vou tentar aqui, pessoal, fazer o mais básico possível da nossa discussão, né? Mas antes de mais nada, né, onde é que entra o Marx nessa história? Quando o Marx está escrevendo, ele está escrevendo tendo na frente dele a ideia da economia política, que é uma coisa que eu já falei aqui com vocês, mas é melhor a gente retomar. O que as pessoas que nós chamamos hoje de economia política diziam? Eles diziam o seguinte: a sociedade tem uma dinâmica, leis de movimento parecidas, pelo menos, com as da natureza. Então, o ponto de partida da economia política é que a sociedade tem leis. Veja, é evidente que não são leis exatamente iguais às leis das ciências da natureza, como a gravidade, por exemplo. Mas quando você observa a sociedade, ela tem padrões, dinâmicas. E o que o pessoal da economia política queria descobrir? Queria descobrir que leis são essas, qual que é a lógica da sociedade, e de posse dessas leis, como é que você pode interferir no real? Diminuir a pobreza, evitar a guerra. Esses eram os problemas básicos. Um segundo problema ligado a isso é que a economia política queria também investigar quais são as causas da prosperidade. Ou melhor, dito de outra forma, por que algumas pessoas são prósperas e outras não? Isso tem a ver, ou teria a ver, com o modo como a sociedade funciona. Então, você vai ter uma escola da economia política, que é chamada de fisiocracia, ela é predominantemente francesa, mas não exclusivamente francesa. O que diziam esses fisiocratas? Olha, a rigor, o que explica o crescimento da sociedade é o poder gerativo da natureza. Tipo, como vimos nas nossas conversas sobre o feudalismo, você planta uma semente, você tem 4. Então, do ponto de vista da fisiocracia, o que torna possível o crescimento populacional e a dinâmica da sociedade é essa fertilidade natural. O homem trabalha, o homem gera energia, mas o decisivo é o quê? Essa energia que vem das plantas, dos animais, e desse ponto de vista, então, para os fisiocratas, o dinamismo estaria nas atividades agrárias. O resto só recircula essa energia gerada pela natureza e apropriada pelo homem. Evidentemente, essa é uma visão de sociedades agrárias. Quando surgem as primeiras fábricas, isso causou um impacto nessa forma de ver. Aí a tendência foi explicar o crescimento da sociedade ou pelo trabalho humano combinado, a divisão social do trabalho, que é mais importante que essa fonte geratriz da natureza, ou o sistema de máquinas, né, que também é uma expressão do trabalho humano. No limite, o que está em discussão aqui? Quais são as leis, qual é a dinâmica da sociedade? O que o Barbudo diz? Ele diz o seguinte: olha, esse pessoal da economia política, eles pelo menos têm uma postura científica. Eles querem desvendar as leis que regem a sociedade. Só que eles têm um pequeno problema. Eles tomam como eternas essas condições e que elas não podem ser mudadas. Veja qual é a ideia. O homem tem que adequar-se a essa lei. Nesse sentido, é que o Marx está acusando os economistas políticos de tomarem o status quo como eterno. Você só pode aprimorar o status quo. O que o Marx diz? Não é bem assim. Há momentos na história onde há transformações tão radicais que novas leis surgem. Então, o ponto do Marx qual é? Não é uma mera retificação da sociedade vigente. Para produzir riqueza social bem distribuída e acabar com a pobreza, acabar com a guerra, você precisaria transformar radicalmente essas leis. Só que é evidente que você só consegue transformar essas leis se você entender como é que elas estão funcionando. Então, a primeira coisa que o Marx vai insistir é: a economia política é interessante, ela é uma visão científica,
mas, no limite, ela tem como horizonte o que ele vai batizar de modo de produção capitalista. Ela não pensa nada além dele. É aí que entra toda a força e todo o problema do marxismo. É uma teoria do real que leva em consideração a dinâmica do atual, do existente, e busca o que? As suas transformações no futuro. Essa que é a ideia. O que o Marx está insistindo é o seguinte, olha, o capitalismo pode tanto destruir a natureza e destruir os homens, como abrir caminho para uma forma de sociedade muito superior a ele. Então, esse é o ponto básico do marxismo. A gente tenta entender como é que é a sociedade, quais são suas contradições, as suas tensões, e de posse desse conhecimento, talvez seja possível transformar radicalmente essa sociedade. Mas o que é importante? O Marx ainda está no terreno da ideia que a sociedade tem leis. Leis de desenvolvimento, dinâmica. E a questão é como você transforma. Porque o que fazia o pessoal da economia política? Eles olhavam o movimento da sociedade, a reprodução da sociedade. As pessoas plantam, produzem, consomem. E aí a primeira conclusão que eles chegaram é a seguinte. Quando você está consumindo, você está realizando o trabalho passado. E assim sucessivamente. O que o Marx vai dizer, então, pegando disso? Olha que coisa curiosa. A partir do momento que uma sociedade está em pé, toda produção... Essa é uma palavra, essa é uma expressão difícil de entender à primeira vista. Toda produção é reprodução das suas condições de produção. Opa, o que é isso? Veja, quando eu produzo, por exemplo, eu produzi sapatos. Eu só produzi sapatos porque alguém produziu, se for de couro, gado. O gado virou couro, virou leite, virou carne, virou comida, as pessoas comeram. Então, todas essas etapas estão intercaladas. E veja, quando você está produzindo sapato, você não vai parar, né? Se você for um produtor de sapato, você vai querer produzir de novo. Então, assim que eu produzi, vendi, com esse dinheiro eu compro mais couro, compro mais cadarços e sistematicamente a produção vai se autodeterminando. Essa é a visão do Marx, quando ele diz, olha, num modo de produção consolidado, a cada momento da produção você está reproduzindo as condições de produção. É aí que ele põe o problema fundamental. Mas de onde vem a mudança? E a mudança num sentido fundamental. Como é que a gente vai explicar a mudança? Tudo bem. Quando você olha uma sociedade funcionando, ela vai funcionar desse jeito por um tempo. Mas depois ela começa a funcionar de forma diferente. E a gente não pode remeter essa explicação à reprodução regular daquela sociedade. Porque, em tese, ela deveria ficar no modo contínuo, né, produzindo sempre da mesma forma. Ele diz, não, então há momentos onde ocorrem transformações. Esses momentos, geralmente, são momentos de crise. A crise exige a transformação da sociedade, né, e aí ela acaba se reproduzindo num outro padrão. Então, é um pouco essa que é a visão do Marx. Né? Como é que as sociedades, no primeiro momento, elas estão se reproduzindo de forma relativamente estável, o que explica a transformação social. A grande questão que o Marx vai buscar é a ideia da transformação social. Imagina, por 20, 30 anos, por exemplo, o capitalismo se reproduziu sempre mais ou menos da mesma forma. Aí muda. Né? Surge a finança, surgem outras características, ele começa a se reproduzir de forma diferente. E assim sistematicamente. O que o Marx está buscando, então,
em última instância, é explicar essas transformações, né? o que explica a mudança. E para fazer isso, ele criou um conceito, que é o conceito central do materialismo histórico. Olha, tem mais de 20 dessas definições que o Marx dá sobre o que é modo de produção. O conceito básico é a ideia de modo de produção. Modo, na verdade, entendeu? É uma palavra bastante precisa. Modo é o, digamos assim, o jeito, entendeu? O modo de produção é como é que essa sociedade se produz sistematicamente. Aí é que está o problema. Começam os problemas. O primeiro, o Marx só desenvolve para valer o conceito de modo de produção tendo o capitalismo como referência. Mas ele tem também um conceito geral de modo de produção, que é a maneira da sociedade produzir, nesse sentido que eu falei, produzir e reproduzir as condições de produção. Então, o modo de produção, na verdade, é o modo como a sociedade se reproduz. E como eu ia dizendo, todas as categorias que ele cria dos outros modos de produção são referidas ao capitalismo. Então, existe um debate gigantesco entre os marxistas, né, se o Marx nos deixou mesmo um conceito geral de modo de produção ou ele apenas desenvolveu o modo de produção capitalista. Quem quiser se aventurar nos outros vai ter que fazer tarefas filosóficas que o Marx não fez. Então, essa já é tudo é controverso, Marx. Essa, então, é uma grande controvérsia. Talvez, vamos insistir alguns, aquela divisão entre base e superestrutura, forças produtivas e relações de produção que eu já vou definir para vocês, talvez só faça sentido no capitalismo. Nos demais, eles seriam se definidos de outra forma. Os historiadores tendem a ver desse jeito. Eles acham que não adianta muito você seguir o Marx quando você seguir as definições precárias do Marx de modo de produção feudal, por exemplo, se você for estudar outras sociedades que não a capitalista. Os economistas já acham que o conceito é geral, na média, né? Estou dizendo sempre na média. Sempre vai ter economista que concorda com o historiador que concorda com o economista. Agora, eu usei duas expressões. Né? A única coisa que o Marx diz claramente é o seguinte: o modo de produção tem dois tipos básicos de relação, ou dois componentes. Forças produtivas, e o segundo é relações sociais de produção. Aqui já é também uma polêmica gigantesca. Eu lembro quando eu estava estudando marxismo, tinha uns 15 livros que discutiam forças produtivas, uns 20 relações sociais de produção. Um monte. Né? O que é mais ou menos o consenso? Forças produtivas envolve o quê? Os recursos que a sociedade produz, por exemplo, terra, insumos, a fonte de energia, se é carvão, se é petróleo. Isso estaria na rubrica das forças produtivas. Ou seja, os insumos básicos da produção. Terra, força produtiva. Trabalho humano treinado, força produtiva. Uma escavadeira, força produtiva. Uma usina nuclear, força produtiva. Relações sociais de produção. São as relações que estabelecem a conexão entre as várias forças produtivas, o homem e o meio social. Dito de outra forma, as relações sociais de produção envolvem o modo como as forças produtivas estão sendo empregadas. E essas são as duas definições fundamentais. Forças produtivas, relações sociais de produção. O problema é que vai ter um debate gigantesco que tem os seguintes contornos. Ao primado de uma, o que é o primado de uma? Uma dessas instâncias é mais importante que a outra? Ou não?
Se uma é mais importante que a outra, onde que está a explicação básica? Nas relações sociais de produção, para explicar a mudança, ou nas forças produtivas? Então, veja, você nunca vai encontrar consenso nisso daí. Marxistas se pegam por conta disso. Há uma explicação que ponderou dos anos 50 até os anos 60, mais ou menos, diretamente emanada da União Soviética, mas não só, de que o mais importante são as forças produtivas. As forças produtivas tendem a se desenvolver. Quando elas se desenvolvem, elas não conseguem mais ser comportadas pelas novas relações sociais de produção. Então, qual que é a única saída que você tem? Despedaçar as relações de produção para que as novas, que se adequem a forças produtivas mais elevadas, permitam o desenvolvimento social. Então, é mais ou menos o seguinte. Há uma tendência meio misteriosa em aumentar a força produtiva da sociedade. Mas as relações de produção podem ser um empecilho a isso. Vamos dar um exemplo clássico, né? Por que a coisa ganhou esse contorno? Com a crise de 29, por exemplo. Você tinha porco, café, automóveis, você tinha uma riqueza gigantesca. Por que o capitalismo não funcionava? Porque os ricos sentaram em cima do dinheiro e não permitiam o quê? Que o sistema se reproduzisse de uma forma que fosse hostil à propriedade privada. Então, nesse caso, a propriedade privada, que foi importante para desenvolver o capitalismo, do feudalismo, né, ela está sendo a principal barreira para as forças produtivas. Esse que era o grande argumento. Então, veja, quando você vê as grandes crises, é um problema de distribuir o produto. É mais ou menos o seguinte, esse é o paradoxo do capitalismo. Ele é tão produtivo que a burguesia tem que, às vezes, fazer monopólio, trapaças para quê? Para conseguir ganhar dinheiro. Dada a grande energia produtiva que esse modo de produção realiza. Então, pelo menos no caso do feudalismo, do capitalismo, perdão, parece que a dinâmica vem das forças produtivas. Elas já não estão mais, elas estão em descompasso com as relações sociais de produção. Então, qual é a saída? Acabar com a propriedade privada e criar um sistema distributivo compatível com as forças produtivas. Veja o problema dessa explicação. Insistiam as pessoas. Porque ela tem um automatismo, né? Num certo sentido. Parece que não tem muito espaço para quê? Para ação humana de fato. E como muitos insistiam que não adianta tentar deter, relações sociais de produção, Henrique, são as relações que estão organizando as forças produtivas. Por exemplo, no caso do capitalismo, as relações sociais de produção são a propriedade privada, o sistema de crédito, o assalariamento, todas essas relações sociais que estão na prática organizando as forças produtivas do capitalismo. Se a gente fosse usar como exemplo o feudalismo, forças produtivas do feudalismo, basicamente terra, homem e gado. Não tem muito mais que isso. Relações sociais de produção, suzerania, vassalagem, servidão, a organização comunal das aldeias, essas seriam as relações sociais de produção. Ou seja, são um modo como os homens se relacionam entre eles com as forças produtivas e com a natureza. Veja que no caso do feudalismo, como vimos, um dos aspectos centrais era o replantio. O homem tinha que, na verdade, a economia agrária era baseada no modo como você replantava, com a força de tração. Então, no caso do feudalismo, seria dessa forma. Então, para repetir, então, aqui, pessoal. As forças produtivas são os elementos básicos da produção. Terra, trabalho, insumos, aparelhos técnicos, por exemplo. No feudalismo, uma enxada, como no capitalismo, é uma força produtiva. Relações sociais de produção.
Aquelas relações que se estabelecem entre os homens, entre a técnica e entre as forças produtivas. É isso que garante a reprodução da sociedade. A explicação... Diego, sim, veja só. Mas não é só isso. Né? Não é só isso. Não é só isso. O que o Marx vai insistir é que, em certo sentido, e isso eu já vim também aqui batendo nessa tecla, o capitalismo só funciona por quê? Dessa forma. Porque boa parte dos trabalhadores não possuem os meios de produção. O que isso quer dizer? Eles não têm terras, eles não têm formas de viver a vida que não seja pelo assalariamento. Então, são os exemplos que eu dei aqui várias vezes. Quando você não tem nada, nenhuma propriedade, todo o resto é de alguém. O único jeito de você comer é se você alugar o seu trabalho para alguma coisa para a pessoa te pagar. Em tese, vamos explicar aos capitalistas. Cara, na verdade é o jogo. O cara não tem nada, ele tem um trabalho. O outro tem os sistemas de propriedade, ele usa para ter lucro. Ninguém está roubando ninguém, vai dizer o capitalista. O barbudo vai, e isso vai ser o tema da nossa aula na quarta-feira, mostrar, olha, foi um processo violento de arrancar os meios de produção dos produtores. Mas, então aí você tem razão, Diego. O corte principal é esse. Possuidores dos meios de produção e poucos, concentrados em poucos, e uma massa que não tem. Só que aí as relações sociais de produção vão além disso. Por exemplo, em um certo sentido, né, as relações sociais de produção envolvem o conhecimento técnico que agencia a produção. Então, nesse sentido, é mais do que proprietários e não proprietários. Embora essa seja, segundo Marx, não há consenso sobre isso, a relação principal do capitalismo.